E hoje nós vamos falar sobre como nos perdoar, né? A importância de se perdoar. Durante a semana, Fernanda, a gente vai vendo alguns inserts, algumas coisinhas, e a gente já vai montando um tema para falar na segunda-feira. E eu vi o Padre Patrick, acho que tem bastante gente que conhece o Padre Patrick na internet. Ele está no YouTube, ele está no TikTok, ele é um padre que faz muita brincadeira e o pessoal gosta muito dele. E ele, numa das palestras dele, ele falou muito na questão do perdão também, né? E falou das chances que ele tem na vida. Porque nós estamos aqui na vida, passagem, e nós só temos essa chance. É verdade, Então, claro. às vezes, a gente deixa de perdoar, deixa de se perdoar, vive uma vida infeliz ou voltando sempre olhando para o passado, e nós não vamos ter outra chance. Se essa vida aqui não der certo, não fizemos nada de bom nessa vida, nós não vamos voltar, não. Depois, na outra vez que eu viver, eu vou fazer diferente, né? Se você não viver ela agora, então, eu perdendo. falei assim, olha, que interessante, né? E a gente, às vezes, realmente não se atenta, vai levando, só empurrando com a barriga e não se atenta a isso. A gente tem que prestar atenção. Nós temos uma grande oportunidade. Deus nos deu esse dom, não sabemos até quando, né? Porque ninguém falou que você vai nascer e vai viver até os 90, até os 100 anos, não. A gente tem que estar preparado o tempo todo. Então, o perdão é muito importante. Deus nos perdoa, né? Então, pesquisei bastante e vi vários depoimentos lindíssimos sobre o perdão, sobre a importância de receber o perdão de Deus, do arrependimento, da confissão, né? De realmente se sentir que precisa ser perdoado. E depois, você foi lá, se confessou, pediu perdão a Deus. Diante de Deus, você está perdoado, mas você fica se culpando. Mas eu não devia ter feito, eu não devia ter feito. E vai carregando essa culpa. Então, é como se fosse uma tarefa de casa, Fernanda. Verdade. Você se arrepende, você se confessa, pede perdão de Deus. Aí você tem a tarefa de casa, que é se exercitar nesse sentido de entender o ato que você cometeu, o porquê que você cometeu aquele... A gente está falando aqui de qualquer tipo de coisa, Fernanda, né? Pode ser uma traição num casal, né? Na família, ou alguma palavra mal falada que teve uma consequência séria, talvez. Então, são N situações, são muitas situações. Não importa qual situação que você está se arrependido hoje e não conseguiu se perdoar ainda. Então, é importante que se você já se arrependeu, já se confessou, você tem que fazer algumas análises. Então, são essas análises que eu peguei 12 análises aqui, Fernanda, mas eu peguei e falei assim, não, eu vou falar algumas delas, porque nosso tempo também não é assim tão grande, né? Então, analisar as causas, o que nos levou a cometer tal ato, né? Que, de repente, estava num momento ruim ou qualquer coisa assim. Então, simplesmente você faz uma análise dentro de você mesmo. Por que eu cometi esse pecado, né? Então, seria o primeiro passo, né? Aí, depois, nos responsabilizar pelos atos. Muito importante. É muito importante você reconhecer a sua falha. Nós somos humanos. Então, reconhecer que nós cometemos aquilo e não inventar desculpa, nos responsabilizar mesmo. Nossa, eu realmente cometi isso. Assumir essa responsabilidade também é muito importante. São passos, tá, Fernanda, né? Identificar assumir as consequências. Você se identificou, você já se responsabilizou, né? E assumir as consequências. Aquele ato, né, teve tal consequência. Eu feri uma pessoa, eu magoei muito uma pessoa, qualquer que seja a consequência que teve. Então, se responsabilizar e ter esse entendimento das consequências do que o seu ato teve também. Identificar os impedimentos que nos impedem de nos perdoar, né? Porque a coisa, depois de feito, não tem mais como desfazer. Não, isso né, mesmo. Fernanda? Então, nós temos que trabalhar isso aí. Então, identificar os impedimentos. O que está nos impedindo de nos perdoar? Nós já nos arrependemos, já pedimos perdão para Deus, né? E aí, agora a gente precisa se perdoar também. Eu já me perdoei. Não é assim, tem um processo interno, né? A gente tem que analisar isso. Então, o que está me impedindo de perdoar? Cláudio, você falou aí a questão do processo. Se a gente não faz esse processo, consequentemente, depois isso vai voltar novamente, né? Exatamente. Eu chego lá, Fernando. Depois nós temos que pedir perdão para a pessoa ofendida ou para quem quer que seja, não é? Nós já pedimos perdão para Deus, agora a gente precisa ficar na paz com essa pessoa. Quando a gente pede perdão e a pessoa fala, não te perdoo, não quer dizer que você não precisa se perdoar por causa disso, porque o ato do perdão é a gente entender que precisamos pedir o perdão, né? Aí o ato da pessoa perdoar ou não, já é da parte dele para lá. Isso não quer dizer que
que você não tenha que fazer uma compensação, entendeu? Então, você fala assim, não, eu já pedi perdão, para mim tá tudo bem. Fique bem com você. Fala, a minha parte eu fiz, eu pedi perdão, não é? Porque às vezes a gente pensa, vai todo cheio de expectativa, lá pede perdão, a pessoa fala, não te perdoo. Aí você volta, né, ruim. Volta pior do que foi, muitas vezes, né? Exatamente. Tá? Então, porque você está no processo de se perdoar, a pessoa às vezes não está ainda nesse processo. Então, nós temos que entender isso também, né? Entender o lado da pessoa Com também, certeza. né? Se colocar do lado dele às vezes, né? E depois nós temos a compensação, Fernando. Se nós cometemos um ato, nós temos que compensar isso. Não repetir nunca mais isso. Procurar melhorar no que nos levou a ter aquele tipo de atitude. Não é? Então, porque a gente pede perdão para Deus, daí sai daí, vai ali na esquina, comete o mesmo pecado, volta no outro dia. Isso não é nem arrependimento, né, Fernanda? Sim. Isso é só, vou lá contar que eu fiz um pecado, mas já volto, né? Já volto. Então, quando você vai realmente se arrepende, você vai pedir o perdão para a pessoa, você não pode cometer aquilo de novo para a pessoa que você ofendeu. Com certeza. Então, olha, eu realmente me arrependi de ter feito aquilo, me perdoe, procure nunca mais fazer aquilo. Então, é uma forma de compensação. Mostre que você realmente está tentando se esforçar para ser uma boa pessoa, tente melhorar, né, Fernanda? Isso você não faz, vou fazer isso hoje e fica tudo bem. E vai resolver isso já, é um processo. né? Processo. Se for uma coisa mais grave, é todo um processo que você tem que fazer, né, Fernanda? Passar, né, por fazer tudo. muita oração. Se está com muita dificuldade, pede ajuda para Deus, faça bastante oração. Mas volte, né, para dentro de si e vai se curando as suas feridas. Com certeza. Porque a gente carrega, às vezes, muita culpa, às vezes culpa que a gente às vezes nem tem, né, Fernanda? E culpa que nós temos, sim. Então, quando a culpa, nós temos a nossa responsabilidade sobre aquilo, não adianta ficar inventando, mas naquele momento, tampando o sol com a peneira, tentando justificar o porquê que aconteceu. Assumir a nossa culpa é muito importante para se perdoar também. Com certeza. E quando a gente passa por todo esse processo, Clau, isso acontece assim, quando de repente você vai cair naquele mesmo pecado, parece que algo já vai te falando, né? Vai te alertando. Olha, você já está voltando no caminho errado, né? Bora. Sai daí, né, Sai Fernanda, daí, né? é isso mesmo. Então, é mais ou menos. Então, eles fizeram assim, a terapia do perdão, como se fosse uma lista que a gente resume bem aqui o que a gente podia fazer. Ter consciência, digamos, consciência, né? Você pode fazer, não. Reconhecer os danos causados com as nossas ações é muito importante, né? Sentir a dor que provocamos com isso, porque se você provocou uma dor, é importante você se colocar no lugar do outro. Se você quer isso para você, Se você quer isso para você. Porque é aquela frase, né? Não faça com os outros que você não quer que faça com você. Isso. É muito importante. Analisar nosso comportamento, o que nos levou a isso. É muito importante saber, eu estou agressiva, eu estou num mau momento, eu estou descontando uma coisa que não é do outro e estou descontando nele. É muito importante a gente ter esse conhecimento de si mesmo, Sim. digamos assim, né, Fernanda? E procurar alternativas de resposta para que isso não volte a acontecer. Então, ser cristão também é simples, mas é complicado, Fernanda. É verdade, olha aí, simples, mas complicado. Simples, mas é complicado. É porque a gente às vezes acha que, eu estou rezando, eu estou fazendo boas ações. Ontem na homilia o padre Pedrinho falou umas coisas que às vezes a gente chama a nossa atenção. Às vezes fica envolvido na igreja fazendo, mas na oração mesmo a gente esquece. Então a gente faz serviço de igreja, participa, tenta ajudar de tudo quanto é forma. E na oração, às vezes, do casal não faz. Isso. No diálogo não faz. Então, não adianta eu ser da pastoral familiar e dentro da minha casa, minha família está se abrindo, não é, Fernanda? Sim. Então, isso na nossa vida. Eu pedir perdão se eu estou cometendo o mesmo erro. Não adianta eu querer me perdoar se lá dentro eu não me curei desse mal que eu estou causando. Então, são coisas... É simples? Mas a gente tem que prestar atenção. Tem que prestar. Não vai acontecer se a gente não olhar para isso, não é? Com certeza. Então, eu peguei umas frases que foi até do padre Fábio de Mello que eu achei linda. Eu experimento o perdão de Deus na minha vida a partir do momento que me perdoo. Então, nós nos arrependemos, nos caímos nos pés de Deus, de Jesus, rezamos, pedimos perdão, aí depois eu carrego a culpa, não é? Então, se perdoar é muito importante, Nós somos aqui, Deus nos moldou, colocou o ser humano assim para ser criado feliz, né, Fernanda? Com certeza, Clau. Mas com o nosso livre-arbítrio a gente vai nos atrapalhando no meio do caminho
e não vamos nos perdoando e carregando, às vezes, uma culpa que desnecessária. Você não falando aí em carregar, eu vejo que, tipo assim, a gente tem que ir descarregando as coisas ruins. Exato. E carregando as coisas boas, mas né? a gente faz o contrário. Faz né? ao contrário. Faz o contrário. Né? Então, nós precisamos perceber que há dentro de nós um processo humano a ser feito, que é o processo de Deus, que o processo de Deus em mim seja transparente. Então, eu pedi perdão, mas eu tenho que deixar isso transparecer em mim, que eu me perdoei realmente daquilo. Então, como que eu transpareço isso? Sendo melhor do que eu fui. Sim. Sempre melhorando. Então, a partir do momento que você deixa Deus dentro de você, realmente, com perdão, se perdoa, se cura, você vai ser uma pessoa melhor. Não é, Fernanda? Sim. E eu acho que os ensinamentos de Deus, tudo leva a isso. Não é? Nós temos que melhorar, nós temos que ser um pouco mais exemplos do que a gente na verdade, né, Fernanda? Com certeza. Então, se policiar, se cuidar também para ter menos arrependimento é bom também. Isso eu estou falando, não estou falando para o ouvinte, não, tá? Estou falando para mim. Gente também. Eu estou falando para mim mesmo. Porque eu falo que eu mais aprendo aqui do que eu ensino, na verdade. Nós estamos sempre em aprendizado constante, mas que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de aprender, porque a verdade é nossa oportunidade, não é, Fernanda? Sim, e que bom que a gente está interessado em aprender interessado também, né? em aprender também. Então, passar um pouco do que a gente lê, do que a gente entende, né, de forma simples, também é bom. Com certeza, Clau. Se você se confessou, se você se arrependeu, se você já conseguiu entender o erro que cometeu, eu estou falando, Fernanda, pode ser qualquer situação, tá? Sim. Às vezes uma coisa tão pequena nos arrasta. Eu fiz mal com uma criança, qualquer coisinha. Então, na próxima oportunidade, faça correto. Que é isso. Faça sempre diferente, faça né? diferente, né? Nas oportunidades que tiver, faça diferente. E procurar não fazer mais erros, porque para não ter mais arrependimento Sim. também, não é? E a gente vai se reconciliando com a gente mesmo, né? Se reconciliando com Deus na confissão, não é, Fernanda? E se Sim. reconciliando com a gente mesmo, para ser feliz. Nós estamos aqui para ser feliz, não é para outra coisa.